miomas uterinos atingem cerca de 80% das mulheres em idade fértil. Eu comer melhor, eu fazer atividade física não vai influenciar no mioma, mas pode influenciar no sintoma que ele causa. Quais são os sintomas? Os principais sintomas do mioma: sangramento vaginal aumentado, dor, cólicas menstruais, às vezes dor na relação sexual e quando eles estão muito grandes, sente que o abdômen está aumentado. O mioma pequenininho, também aqui dentro, além de causar sangramento, ele também pode impedir gestação. A gente tem que avaliar tamanho e localização e avaliar se o tratamento cirúrgico ele vai ser mais agressivo ou não. A recuperação é rápida? Quais são os riscos? Então vai depender da cirurgia. Os miomas uterinos, eles podem evoluir para um câncer? Raramente. Qual que é a diferença de mioma para pólipo? Essa é uma pergunta muito legal, porque isso gera muita dúvida mesmo. Oiê, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre miomas uterinos. Atingem cerca de 80% das mulheres em idade fértil. Então vamos entender quais são as causas, os sintomas, os tratamentos disponíveis. A minha convidada de hoje é a doutora Charbeli Diniz, que é cirurgiã ginecologista e também faz parte da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Um prazer imenso falar sobre esse assunto que chama muita atenção de muitas mulheres e gera muita dúvida. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Espero que a gente esclareça várias dúvidas hoje. Com certeza a gente vai ajudar muitas mulheres, sim. E sabe que esse assunto chamou ainda mais atenção? Porque tem um dado impressionante. No primeiro semestre deste ano, a maior causa de afastamento do trabalho foi por causa de miomas uterinos. Isso com pagamento de benefícios do INSS, segundo o Ministério da Previdência. Quer dizer, é um problema que atinge a rotina da mulher, pode realmente atrapalhar. E vamos entender, assim, como que ele surge e por quê? Então, a gente ainda não sabe por que o mioma, qual que é o gatilho, qual foi o start desse mioma começar a aparecer. O que a gente sabe é que eles são hormônio dependentes, por isso que eles são mais frequentes na idade reprodutiva. E na paciente que entra na menopausa, a tendência desses miomas são diminuir até de tamanho, né? Então, esse gatilho começou por isso, a gente não sabe. A gente sabe que eles são mais frequentes e às vezes mais graves em mulheres afrodescendentes, mas as mulheres caucasianas ou de outras raças também podem apresentar miomas volumosos também. E é que eles são alimentados, vou falar assim, que não é alimentado, mas assim, para ficar mais claro, para ficar de mais fácil entendimento, eles respondem aos nossos hormônios. Então, a gente não consegue dizer que ele está relacionado a um estilo de vida, alimentação, se isso influencia de alguma forma. Não no caso dos miomas. Ele não é uma doença inflamatória, que ele vai responder ao estilo de vida. Eles são alterações de células fibromusculares do músculo do útero. O útero, ele é um músculo, né? Então, essas células, a partir do músculo do útero, começam a se proliferar, aumentar de tamanho junto de uma cápsula e formar-se um nódulo. Então, os miomas geralmente são nódulos endurecidos, esbranquiçados, a partir de células musculares. Então, por ele não ser uma doença inflamatória, eu comer melhor, eu fazer atividade física não vai influenciar no mioma, mas pode influenciar no sintoma que ele causa. Por exemplo, se é um mioma que está causando um sangramento, a paciente que tem uma dieta mais inflamatória, que não pratica atividade física, a tendência às vezes é sangrar um pouquinho mais. Então a gente pode trazer uma melhora na qualidade de vida no tratamento dos sintomas, mas não vai influenciar na presença ou na ausência dele, ou se até mesmo ele vai causar os sintomas. Mas assim, na melhora dos sintomas, pode ser que sim, pode ser que haja uma mudança de estilo de vida. Nesse cenário pode melhorar. E quais são os sintomas? Os principais sintomas do mioma é sangramento vaginal aumentado e muitas mulheres não sabem nem que sangram aumentado. Dor, cólicas menstruais, às vezes dor na relação sexual e quando eles estão muito grandes, às vezes sente que o abdômen está aumentado.
Existem alguns casos que, dependendo da posição do mioma, dessa localização dele, eles podem começar a comprimir bexiga, podem começar a comprimir o intestino. Então, os pacientes podem ter muita vontade de fazer xixi, igual numa gestação, que vai no banheiro toda hora, bebe um pouquinho de água, já tem vontade de ir no banheiro, e às vezes uma dificuldade para evacuar, porque esse volume, o tamanho do mioma, está comprimindo essas estruturas. Quer dizer, tem que ter atenção também a esses outros sintomas para ver se não está relacionado ao mioma. Que tem tamanhos muito diferentes, isso também influencia nesse sintoma? Isso. Além do tamanho, o que influencia a localização. Por exemplo, para quem não está vendo, eu estou aqui segurando um útero, um diagrama, não é um útero de verdade, tá, gente? Esse útero, ele é maior do que um útero habitual, né? E um útero de tamanho normal, ele tem em torno de 6 centímetros de diâmetro só, então esse aqui tá um pouquinho maior mesmo, mas eu trouxe para exemplificar. Então, é mais ou menos o seguinte, se eu tenho um útero, um mioma do tamanho de uma pera, é uma pera de tamanho normal, essa aqui, e ele está em cima, fora do útero, que é uma localização subserosa, provavelmente ele não vai causar nenhum sintoma nessa paciente. Agora, se eu tenho um mioma do tamanho de uma uvinha pequena ou até menor, mas ele está localizado dentro do útero, que é a localização que a gente chama de submucosa, que é classificado como submucoso, ele pode causar diversos transtornos, sangramentos com coágulos, levando essa paciente até para fazer uma transfusão de sangue, ter que ficar fazendo uso de medicações constantes. Muitos pacientes podem passar por constrangimentos mesmo, sangrar na rua. Isso pode atrapalhar demais na vida social, na vida de trabalho. Tem pacientes que estão no seu período menstrual que deixam de sair na rua, deixam de sair para jantar fora, confraternizar com os amigos, até mesmo trabalhar por conta do medo desse constrangimento que pode passar. Mas voltando aqui no tamanho. Agora, se eu tenho um mioma de um tamanho de uma maçã pequena, só que ele está localizado nessa região aqui do músculo, esse mioma também pode ser um problema. Ele também pode causar dor, pode causar sangramento e também dificuldade para engravidar. Como é que é o nome quando ele fica nessa posição? Quando ele fica nessa posição no músculo, ele chama de mioma intramural. Então, a principal classificação, assim, existe uma classificação internacional, que eu não vou falar dela aqui, que é uma classificação um pouquinho mais complexa, mas para vocês entenderem melhor, existem os miomas submucosos, que eles estão internamente na camada de dentro do útero, esses que geralmente causam muitos sintomas de sangramento. Existem os miomas intramurais, que estão no músculo do útero. Esses, para causar algum sintoma, vai depender do tamanho. E existem os miomas subserosos, que são esses que ficam fora do útero. Esses também, para causar sintomas, também tem que estar fora do útero. Fora do útero, ele causa menos sintomas. Isso, perdão. Como ele está fora do útero, vai depender do tamanho para ele causar sintoma. Então, se for um miominha de um tamanho de uma uva pequena, aqui fora do útero, ele não vai causar absolutamente nenhum sintoma e muito provavelmente não vai precisar de nenhuma cirurgia, nenhum tratamento para isso. Agora, esse mesmo tamanho aqui dentro pode causar muito sintoma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é se eu tenho ou não mioma, é tamanho e localização desse mioma que a gente vai definir o tratamento para essa paciente. Doutora Charbelli, você falou agora há pouco que o sangramento, né, ele excessivo, muitas mulheres nem sabem que está sendo excessivo. Qual que é o sinal de que aquele sangramento não está normal, que pode ser causado, por exemplo, por um mioma que ela precisa investigar? Certo. A gente tem que sangrar, geralmente o nosso ciclo menstrual, ele tem que durar de 2 até 7 dias. E nesse período, a gente tem que sangrar 80 ml. Ou seja, metade de um copo de requeijão, gente. Esse é o sangramento de padrão normal. Para todo esse período? Para todo esse período. Nossa, agora chama a atenção de muitas mulheres, né? Todo mundo vai investigar o que está acontecendo. Esse é o padrão. Então, assim, se você... tem muitas mulheres que hoje fazem uso de coletor menstrual, então elas conseguem ter mais noção do que no próprio absorvente de quantidade de sangramento, porque o coletor, ele é um copinho, né? E vai juntando aquela quantidade de sangue. Mas, para também exemplificar, se você está usando um absorvente maior, ou aqueles absorventes noturnos, e você faz
4 trocas durante o dia, isso já é um padrão de sangramento anormal. Entendeu? E o sangue também tem que sair mais fino? Não necessariamente. O padrão de sangramento, cada paciente vai ter o seu. Às vezes vai vir um mais coagulado, outros mais escuro, outros mais vermelhos vivos, outros mais líquidos, mas isso vai depender de cada paciente, até mesmo da dieta, isso pode alterar também. Uma dieta inflamatória pode mudar um pouquinho o padrão. Mas a quantidade que é o importante. Assim, a gente avaliar essa quantidade. Se você está sangrando mais do que metade de um copo de requeijão, mais do que 80 ml, isso já é um padrão de sangramento anormal. E o tamanho desse mioma, ele também pode influenciar na gravidez, na tentativa de engravidar? Sim, é igual eu tava... Vou pegar de novo a maquete do útero. Vamos mostrar. Gente. O mioma pequenininho, também aqui dentro, além de causar sangramento, ele também pode impedir gestação. Nesse cenário, esse mioma tem que ser removido prévio gestação. Se for um mioma também de tamanho de uma maçã pequena, intramural no músculo, ele também pode atrapalhar uma gestação. Então, quando que a gente vai avaliar se esse mioma vai... Os miomas aqui de fora, os subserosos, não. Só os miomas intramurais e os miomas submucosos que vão ter interferências gestacionais. A questão é que se eu tenho um mioma para fora do útero, que ele é muito grande, essa paciente vai engravidar, ela pode ter desconforto porque o útero vai crescer na gestação e esse mioma também pode aumentar durante a gestação. Então pode ter um desconforto. Isso a gente tem que avaliar, a depender do tamanho, a remoção desse mioma. Então, para ficar claro, sim, miomas podem atrapalhar na gestação, mas a gente tem que avaliar tamanho e localização e avaliar se o tratamento cirúrgico ele vai ser mais agressivo ou não para essa paciente. Pode dificultar. Então, assim, o tratamento cirúrgico, ele também não é milagroso, né? Ele é uma cirurgia, né? Então, a gente vai ter que abrir o músculo do útero quando a gente trata de miomas intramurais. Mas miomas submucosos, geralmente, são muito facilmente tratados, com a cirurgia minimamente invasiva. Geralmente o paciente não fica internado. Então, pacientes que têm desejo gestacional e têm mioma submucoso ou está sangrando, tem que procurar ajuda. Na verdade, qualquer paciente que tem mioma e está com sintoma, ela tem que procurar ajuda e a partir daí a gente vai estabelecer qual é o melhor tratamento. Vai ser tratamento clínico, vai ser tratamento cirúrgico, né? Que essas são as duas grandes vertentes do tratamento dos miomas. Se ele é clínico ou se é cirúrgico. Vamos aproveitar então para entender melhor como que é esse tratamento. Um é cirúrgico e o outro é clínico. Bom, dos tratamentos clínicos que a gente vai tratar o sintoma, que é o sangramento, né? E a dor, se porventura tiver. Então, dependendo da localização desse mioma, se ele é pequeno, tudo, a gente pode entrar com medicamentos. Esses medicamentos são de origem hormonais, são a base hormonal, né? E tem inúmeros tipos de tratamento que a gente vai individualizar para aquele paciente, né? Eu tenho muita queda de cabelo, eu tenho oleosidade na pele, tudo. Então, peraí, eu vou pensar no hormônio que eu vou ajudar nesse tratamento também, né? Porque eu não quero que minha paciente, ela comece o tratamento e tenha muito efeito colateral e já desista do tratamento. Então, existem terapias orais, existem terapias de implante, existem os DIUs. Então, existem inúmeros tipos de tratamentos hormonais que são medicamentosos para os miomas. O que a gente vai escolher vai depender da paciente. O que mais de benefício dentro desse tratamento a gente pode trazer para o paciente. Então, tem paciente que tem muita acne. Eu não vou dar uma pílula ou um hormônio que vai aumentar mais acne nela, né? Então, eu vou escolher uma que vai ajudar a melhorar também. Então, a gente segue essa linha. Agora, dentro dos tratamentos cirúrgicos, também a gente tem algumas opções. A gente tem as opções minimamente invasivas. Dentre as opções minimamente invasivas, nós temos a videolaparoscopia, a cirurgia robótica, que hoje a cirurgia robótica é agregar tecnologia na videolaparoscopia, né? E nós temos a esteroscopia cirúrgica, que alguns tipos são os tratamentos minimamente invasivos. A depender da escolha desses 3 tratamentos que a gente vai saber quanto tempo de internação, tudo, e também a depender de volume de mioma. Se eu vou tirar 1, 2, 10, 20, 50 miomas, isso tudo vai depender da programação cirúrgica. Geralmente na esteroscopia, que é um procedimento de acesso via vaginal, a paciente nem chega a dormir no hospital. Geralmente ela é interna, a gente faz o procedimento, recuperou da anestesia, que geralmente é uma sedação venosa,
a paciente vai para casa no mesmo dia. Isso nas esteroscopias. Já nas cirurgias de acesso abdominal, que é a videolaparoscopia e a robótica, essa paciente pode ficar internada 1 a 2 dias. Existe a outra vertente de cirurgia, que é a cirurgia laparotômica, que é aquela que a gente faz uma abertura maior na barriguinha da paciente, né? Como se fosse uma cesárea. Como se fosse uma cesárea ou às vezes mediana, né? Uma cicatriz do umbigo até o púbis, né? Isso vai depender da experiência do cirurgião, da equipe cirúrgica e do tipo de mioma e se esse mioma tem alguma suspeita de malignidade ou não. Então, a decisão da via cirúrgica vai caber à equipe cirúrgica. Qual que é a experiência dessa equipe cirúrgica? Porque algumas equipes cirúrgicas, elas não têm experiência com a via minimamente invasiva, então eles vão indicar a via que para eles é a mais segura para o paciente, que é a via laparotômica. E tem os times que têm experiência com a cirurgia minimamente invasiva, então eles vão indicar a cirurgia que eles estão com expertise para fazer, né? Então, a indicação cirúrgica vai depender do time que você vai escolher, que o paciente vai escolher. Mas né? essa minimamente invasiva, ela também pode ser feita mesmo para um mioma maior, do tamanho de uma pera, por exemplo? O que vai definir tamanho de mioma a ser ressecado é a expertise da equipe. Tá. Então, assim, no meu time, né, eu não vou fazer aqui propaganda da gente, mas assim, no meu time a gente tem expertise, porque a gente trabalha com cirurgia minimamente invasiva há muitos anos. Então, tiramos miomas de 10, 15, 20 centímetros, numerosos miomas, mas o que a paciente, ela vai pra gente, né? Eu quero uma cirurgia minimamente invasiva, mas eu vou avaliar para ela assim, não, esse caso é possível de forma segura eu fazer minimamente invasivo? Aí eu decido. Mas sim, o que define tamanho de ressecção. É um mioma de... Tem equipes que não vão fazer miomas de 5 centímetros, por exemplo. Que são miomas pequenos, que para mim é pequeno, eu faço... Então, é da equipe. A equipe tem expertise para indicar esse procedimento. Então, é possível tirar um mioma de tamanho de uma manga, até maior, por via minimamente invasiva. O que vai definir isso é a equipe de cirurgiões. A equipe que vai operar. E em que momento é indicado, por exemplo, uma retirada total do útero? Pacientes que já fizeram miomectomias prévias. Miomectomia é o nome da cirurgia que a gente retira só o mioma preservando o útero. Então, pacientes que já tiveram miomectomias prévias, pacientes que já têm prole constituída, ou seja, tem todos os filhos que querem e não desejam mais útero. Até aquelas pacientes que não têm filhos, mas que não desejam útero, a gente pode avaliar, né? Pacientes com sintomas exacerbados, pacientes com inúmeros miomas, incontáveis miomas que, se a gente tirar, por mais que a gente consiga ressecar todos os miomas, talvez esse útero não vai ficar... o paciente vai apresentar sintomas no futuro. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que avaliar se a gente realmente tem que tirar o mioma ou não. Ou o útero inteiro ou não. Mas eu tenho inúmeros casos. Eu tenho casos de pacientes de 45 anos que ainda não tiveram atividade sexual e que veio para mim para tirar o útero. Eu indiquei e falei assim, não, vamos tirar só o mioma. Né? Vamos salvar esse útero, que vai que, né? Ela falou assim, mas eu tenho 45 anos. Eu falei assim, mas vai que, entendeu? A gente teve casos de paciente com 52 anos que quis preservar o útero, já avó, que quis tirar o mioma. Eu também só tirei o mioma. Então, a gente tem que também levar muito em consideração a decisão, o desejo da paciente, o que ela quer. Tem paciente que já tem filho, que já é mãe, tudo, que não tem, mas tem mioma, precisa operar, mas tem desejo de preservar o outro. Então, a gente avalia o risco-benefício. Não, esse aqui, eu consigo fazer uma cirurgia segura, minimamente invasiva, salvando o outro? Consigo. Então, vamos lá, a gente não precisa tirar o útero dessa paciente, entendeu? Sim, se ela tem um desejo. Então, a decisão é uma série de fatores, uma decisão em conjunto. E a decisão, o desejo da paciente tem que pesar. A gente tem que levar em consideração o desejo da paciente. Entendeu? E você mostrou o tamanho de uma manga. E, nesse caso, a barriga também cresce? Pode crescer. Principalmente pacientes que são mais magrinhas, né? E a gente tem... Eu vou pegar a maquete aqui de novo, para quem não está assistindo o vídeo, tá? Peguei a maquete do útero e coloquei a manga aqui em cima do útero. Eu tripliquei o tamanho desse útero com a manga.
em pacientes muito longilíneas, elas podem perceber um aumento do volume uterino. Em pacientes que estão mais confortáveis, com IMC um pouquinho maior, essas pacientes podem ter um pouco mais de dificuldade de perceber que esse volume do útero aumentou. Mas elas podem perceber peso, elas podem ter uma sensação de aumento de peso na pele, na cavidade pélvica, né? Elas podem ter um aumento de sensação de fadiga nas pernas, porque esse útero começa a pesar e ele começa a diminuir o retorno venoso da circulação das pernas. Então, aquela sensação de cansaço, de peso nas pernas, que muitas vezes é confundida pelo trabalho, pelo dia exaustivo, por outras coisas, às vezes é pelo tamanho do útero. É um útero que está muito volumoso, ele está pesando ali na cavidade pélvica, está fazendo uma congestão ali. E aí a paciente começa a apresentar sinais de fadiga nas pernas, por exemplo. E os miomas uterinos, eles podem evoluir para um câncer? Raramente. Na verdade, existe um câncer, que é o sarcoma, que ele também é a partir de células musculares do músculo do útero, né? E essa lesão, né, essa tumoração maligna, ela é rara, é menos de 1% dos casos. Hoje, a gente tem tecnologias de exame de imagem e também pela história clínica do paciente, né? Os sarcomas, que são essas lesões benignas, elas têm um comportamento típico. Então, é uma lesão que era muito pequena, ela começa a triplicar, quadruplicar de tamanho muito rápido. E quando a gente solicita uma ressonância magnética, que é um exame mais específico, ele nos dá sinais que essa lesão ela é maligna. Então, nesse cenário, a preservação do útero não é possível, né? E qual que é a diferença de mioma para pólipo? Isso é uma pergunta muito legal, porque isso gera muita dúvida mesmo. É celular, é de células. Mioma, eu já falei aqui, né? Uhum. Mioma é a parte de células musculares do útero, né? Os pólipos são a partir de células endometriais. É da camada interna do útero, né? E os pólipos, eles também podem dar em outros lugares. Por exemplo, vesícula, intestino, né? Sim. É porque são lesões de células de mucosa. Células glandulares. O mioma não, são de células musculares. Os pólipos tem uma tendência um pouquinho até maior de virar um câncer, por exemplo, porque é o perfil padrão celular que ele se movimenta ali, né, que ele gera. Só que eles podem causar muito menos sintomas. E eles geralmente acometem mulheres no pós-menopausa. São os pólipos que a gente fica mais preocupados, né? Então, essa é a diferença. Então, a diferença de pólipo e mioma é de localização, né? Apesar de que o mioma também pode estar dentro do endométrio, mas a principal diferença deles é celular. É de onde que eles provêm, né? De onde que eles aparecem. Entendi. E esse tratamento também é feito pelo SUS? Você até comentou aqui no início, né? As mulheres, elas podem procurar esse atendimento também pelo serviço público? A gente tem as limitações conhecidas do atendimento no SUS, né? Então, geralmente, a paciente que está com esses sintomas, que não tem acesso a serviços privados, elas vão procurar um serviço de uma unidade básica de saúde e, a partir daí, elas vão ser referenciadas para os hospitais especializados para esse tipo de tratamento. Geralmente, os tratamentos minimamente invasivos são mais difíceis de ter acesso pelo SUS, né? Eles têm mais acessos nos serviços privados, mas o fluxo é esse. O paciente tem o sintoma, ela vai para uma unidade básica de saúde e ela vai ser referenciada para um hospital especializado que tem um serviço de cirurgia ginecológica para conduzir o caso, né? Mas isso pode demorar... A gente sabe que não é fácil, né? O atendimento também, às vezes, no SUS. Agora, esse tratamento, né, de cirurgia ou principalmente o cirúrgico, que você já detalhou aqui pra gente, a recuperação é rápida? Quais são os riscos? Então, vai depender da cirurgia, do tipo de cirurgia, né? Então, cada tipo de cirurgia tem seu risco agregado, né, aumentado, e a recuperação também. Vamos supor, uma paciente que faz uma cirurgia aberta, com corte laparotômica. No mioma, especificamente, ela tem maior risco de sangramento. Isso é dado de literatura, não sou eu que estou falando. Maior risco de sangramento, maior risco de complicações. Pacientes que desejam engravidar podem apresentar um pouquinho mais de dificuldade. O período de internação e de retorno para as suas atividades laborais é mais demorado. Então, assim, é uma cirurgia que acaba sendo um pouquinho mais agressiva.
Nas cirurgias minimamente invasivas, o risco de complicações, como sangramento aumentado, risco de até de perder o útero, de infecções, de lesões de outros órgãos, e preservar a qualidade desse útero para gestar, a qualidade do processo é muito maior e os riscos são muito menores. E os retornos das atividades laborais, em tempo de internação, é muito menor. Claro que cada paciente apresenta um nível de dor, um nível de recuperação distinto. Mas nas cirurgias minimamente invasivas, é muito mais rápido. Você vê que a paciente tem um ganho mais rápido. Então, com 10 dias, geralmente, elas já estão dirigindo, já estão fazendo suas atividades. Já na histeroscopia, que é aquela de acesso via vaginal, que geralmente é um day clinic, é a internação de um dia, né? Já dorme em casa, né? Geralmente, a paciente está apta para suas atividades normais no dia seguinte, por exemplo. A gente faz algumas restrições só de relação, banho de imersão por 1, 2 semanas no máximo. Mas ali ela já está apta até fazer atividade física no dia seguinte, por exemplo. Bom, doutora Charmely, eu acho que a gente conseguiu aqui tirar várias dúvidas, né? Eu te agradeço muito por esse tempo, por estar aqui com a gente, para poder realmente ajudar as mulheres a entenderem melhor o que elas podem estar passando. Muito obrigada. Eu fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Eu adoro falar de mioma. Se eu puder, eu passo o dia inteiro aqui falando vários assuntos. E o que a gente puder trazer de informação para ajudar todas as mulheres, tirar dúvidas, o que a gente puder fazer, eu estou à disposição mesmo. Eu te agradeço muito. E vocês, obrigada, então, pela companhia. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.